orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se revela a nós pela Tua palavra, que é o Senhor mesmo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos conduza a toda a verdade, ó Pai, que Ele fale das coisas do Senhor e Te glorifique. Que, ó Deus, essa tarde possa ser um tempo de relacionamento com o Senhor, de conhecimento, ó Pai, de Ti, e que isso se transforme em vida em cada um de nós, para a Tua honra, a Tua glória, ó Pai, devidas a Ti. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos retomar, né? Faz um tempinho já que não estudamos João. No último estudo nós vimos o capítulo 1. Vamos abrir para João capítulo 1. Nós vimos os conceitos de luz e vida, né? Diz lá no capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, nós vimos esses dois conceitos, né? Vida e luz. E vimos que luz não é um clarão, né? Luz não é um facho, né? Luminoso, em que algumas pessoas falam: não, eu vi a Deus, eu vi algo muito claro, algo brilhante. Não, né? Luz é vida. E vimos, passamos por todos esses textos, né? E vimos que vida, qual é o conceito de vida? Vocês lembram ou não? Isso, muito bem, né? Nós conseguimos perceber um conceito muitas vezes pelo seu Antônio, foi o que nós vimos, né? Agora, para entendermos vida, vamos entender o que é morte. O que é morte? É separação. Portanto, vida é algo que foi religado. Morte não foi, lá no Éden, nós não vimos que houve uma separação de Deus? Então, quando Deus fala que Ele nos dá vida, Ele está falando que nós estamos religados com Ele, né? Que é comunhão, relacionamento. Portanto, lembram que nós temos dito isso desde o primeiro estudo, né, de João, que é o Evangelho. É um relacionamento com Deus Criador, que passou a ser o nosso Deus Salvador para ser o Deus Senhor das nossas vidas. A Bíblia inteira fala desse assunto. E aqui, quando Jesus se apresenta como sendo a luz dos homens, o que ele está falando? Eu vou ser aquele e o único que vai poder o quê? Restabelecer a comunhão quebrada no Éden. A ruptura do Éden. E aí vimos todos esses conceitos e paramos aqui. Lembre, vamos só pegar Efésios 2, só um texto para nós recordarmos, porque lá é muito... traz esses dois conceitos de forma muito clara. Efésios capítulo 2. Veja lá. 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Em outras palavras, Ele nos religou. Ele restaurou a comunhão com o Pai. Estando nós desligados, estando nós separados nos vossos delitos e pecados. Vejam o versículo 4. De que forma? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós separados, mortos em nossos delitos, nos deu vida, nos religou, nos restabeleceu a comunhão, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus quis, baseado no seu amor, restabelecer conosco a comunhão. E isso é muito importante, né? Por que isso é muito importante? Porque todas as religiões giram em torno de o que o homem precisa fazer para chegar até Deus, né? E sabe qual é a resposta? Nada.
nós não temos condições, não há em nós o buscarmos a Deus para restabelecer essa comunhão. Por isso que Deus fez isso e o fez de graça, baseado no seu amor, que fundamentado na sua misericórdia e graça nos restabelece a vida com Deus. Continuando aqui. Versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Olha aqui, um outro momento, né, da nova aliança, em que Deus mostra que Ele foi o autor e consumador da nossa, o texto é da nossa fé, né? Mas de todo o plano. Para quê? Com que objetivo? 1 Coríntios que mostra o quê? O objetivo é de nos reconciliarmos com Deus. E é esse ministério que nós temos. O que nós estamos fazendo? Por que Deus nos levou? Você já se perguntou? Todos vocês estão assim de novo? Eu já creio em Jesus já, então. E por que Deus nos levou embora? Você já se perguntou isso? Então, não foi para trocar de carro, né? Não foi para comprar uma casa, não, um dia eu vou trabalhar mais um pouquinho, não foi por isso. O que nós estamos fazendo aqui então? Vamos lá. Todo mundo sabe a razão, o propósito, está vivendo. Então qual que é? Isso, muito bem. Deus nos deu um ministério da reconciliação. Levarmos aos outros que Cristo é o único que nos reconcilia com Deus. Estamos aqui para isso. A hora que esse tempo acabar, Deus fala, então, vamos lá viver a eternidade. E é uma continuidade, né? A vida eterna começa onde? Muita gente fala assim, não, quando eu chegar no céu, eu vou ter o tempo inteiro para ler a Bíblia. Então, no céu não vai ter Bíblia. Né? Eu vou perder a oportunidade de conhecer tudo isso. Vai! Por quê? Porque no céu, o que nós vamos fazer no céu? Vamos lá. Tocar? Não, outra. Vamos lá. Adorar a Deus. Que mais? Nos relacionarmos e conhecer a Deus a eternidade inteira. E é por isso que João 17,3 diz o quê? Que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. É por isso que quem crê tem, porque a vida eterna começa aqui, porque aqui nós passamos a conhecer a Deus pelas Escrituras. Tudo bem até aqui? Vamos começar. Hoje, dentro desse contexto, vamos voltar para João. Dentro desse contexto, né, no Evangelho inteiro, e se Deus quiser, a gente termina o capítulo 1 hoje. No Evangelho inteiro de João, né, as boas novas em João, escritas por João, Jesus se revela como eu sou. Vamos para João 8,24 para entendermos isso. João 8,24. Diz assim, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados. Porque se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Olha a importância desse versículo. O que Jesus está dizendo aqui para os fariseus é, qual que é a linha divisória? De morrer nos próprios pecados e ir para o inferno, e morrer com os pecados perdoados e ir para o céu. Qual que é a linha divisória aqui? O que diz o texto? Creres que eu sou. E Jesus está se declarando o que aqui? Vocês lembram disso? Êxodo 3, vamos lá para Êxodo 3. Quem se intitulou dessa forma? Versículo 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros.
Quando Jesus chega aos religiosos da época e diz: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrem no pecado de vocês, o que Jesus está dizendo aqui? Se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês morrem no pecado de vocês. Lembra de 1 João? Quem é o anticristo senão aquele que nega que Jesus veio em carne? Que Deus se fez carne. E é assim que ele se apresenta no capítulo 1. Lembra que nós estamos vendo no capítulo 1, que é... Lembra quando, vamos só voltar um pouquinho, né? Enoque andou com Deus, né? E Deus se agradou dele. E por que Deus se agradou dele? Porque ele teve... Isso, muito bem. Hebreus 11, porque ele teve fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É aquele texto 11:6, lembram? 7:8. Então, Enoque teve fé e agradou a Deus, né? E nós vimos lá que ter fé no quê? E em quem? Então, fé por si só não significa nada. Tem pessoas que têm fé numa fitinha, numa correntinha, né? Então a nossa fé é dirigida a quem? Em Hebreus nos mostra que a nossa fé é dirigida em alguém e no que alguém diz. E foi exatamente o que nós começamos a ver. Para nós exercermos fé e depositarmos confiança em algo ou em alguém, nós temos que conhecer. Por isso que Deus começa se apresentando na pessoa de Jesus. Quem Deus é? Ele apresenta Jesus, eu sou esse aqui. Então, aqui em João 8, Jesus fala, se vocês não crerem que eu sou, morrereis dos vossos pecados. Vamos, virem a página um pouquinho. Versículo 54. João 8, 54. Respondeu-lhe Jesus: se me glorifico a mim mesmo e a minha glória nada é, quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vejam 56. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, o quê? Eu sou. Eu sou. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo? Sim. Veja o versículo seguinte. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles tinham a informação de Êxodo 3. Eles sabiam de Moisés o que aconteceu. E quando Jesus se declara como eu sou, ele fala assim, mas você não tem 50 anos, você está falando que Abraão viu, né, o seu dia regozijou, mas como assim? E Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos para João 18, 6. Vamos ler desde os 4. Aqui, né, quando foram prender Jesus, lá no Getsêmani, versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Respondeu-lhes, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, o quê? Sou eu? Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, o que aconteceu? Ué? Por quê? Vejam, os soldados estavam indo lá prender Jesus. Eles falaram, a quem vocês procuram? Jesus, né? Ele falou, sou eu. As pessoas recuam, hein? Por quê? Veja, Jesus aqui está se declarando e se mostrando, né? E mostrando as suas credenciais de Deus, que é. Agora, o eu sou, né? Significa aquele que era, que é e que há de vir. E João, ele é repleto de complementos ao seu sou. O que é o eu sou? Né? Então vejam lá. Lá em João, daqui a pouco nós vamos ver os textos que complementam isso, mas Jesus se diz o quê? Que eu sou a água viva. Lembra lá para a mulher samaritana? Né? Foi lá buscar água no poço. Lembra? Nós vimos isso nos milagres. Né? Foi lá buscar água no poço. Tal. Jesus diz o quê? Eu sou a água viva. Lá em João 6, eu sou o pão da vida, e assim por diante. A luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Né? Qual é a mensagem que Jesus está dando aqui? Qual é a mensagem central?
que nós estamos vendo? Vamos lá. Isso, muito bem. É aquela que nós acabamos de ver, senão a gente começa de novo, não tem problema. Olha lá. Que é o quê? Que Jesus veio para nos dar vida. Que a luz era a vida. E o que é a vida? A reconciliação com Deus. Né? Para fazer isso, a conta que estava lá, que pesava contra nós, deveria ser paga. Mas como pagar uma conta em que eu também sou devedor? Só quem não for devedor poderia pagar. É por isso que Jesus vem se apresentando como Deus que é, para poder o quê? Ir para a cruz. Indo para a cruz, o sacrifício dele ter eficácia para mim e para você. E como é que nós temos certeza que o sacrifício dele teve eficácia para mim e para você e que ele demonstrou para todos ser Deus? Como é que nós temos essa certeza? Isso, ressuscitando. Né? Vocês estão, daqui a pouco começa a pegar. Vamos lá. Ressuscitando. Né? Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Por quê? Porque ele morreu pagando o pecado de todos. Né? Mas atribui a cada um de nós. Porque ele ressuscitou. E ele só pode ressuscitar porque não tinha pecado. Ele só não tinha pecado porque ele era Deus. Como Deus, ele pode pagar a minha conta e a sua conta. Está vendo a importância de entendermos que ele é o eu sou? Então, entendemos a importância de João 8. Se não cremos que eu sou, morreu os nossos pecados. Se eu não creio que Jesus é Deus, ele não morreu pelo meu pecado. Se eu estou com pecado, vou chegar diante de um Deus santo como? Condenado. Ok? Agora, e essas todas características que Jesus se apresenta são formas diferentes de dizer a mesma coisa. A mensagem é uma só. E qual que é a mensagem? Como é que nós nos apropriamos disso para nós? Vamos para João. No versículo lá, João estamos nele, né? Vamos não, mas nós estamos nele. Vamos lá. Capítulo 20. No versículo que nós começamos a estudar. O livro de João. João capítulo 20, versículo 31. Ou melhor, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que? Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que, depositando confiança numa pessoa e no que ela disse, porque fé é depositar uma confiança no que a pessoa é e no que ela disse, crendo, tenhais reconciliação. Vida em seu nome. Não existe outra forma de nós reconciliarmos com Deus. Fala. O crendo é o pistel, né? Pistel é dizer que o eu sou é verdadeiro. Ou seja, exatamente. Jesus se apresenta, né? Crer numa pessoa e no que ele está dizendo. Ele está dizendo, ó, eu sou Deus. E ele demonstrou isso. Né? Ele provou ser quem ele é. Então quando ele diz eu sou, ele fala, eu sou a água, a pão, a luz do mundo. E Jesus foi o único que disse ser e provou o que disse ser. Né? Como assim? Veja, ele falou que ele é, por exemplo, a luz do mundo. E ele fez o quê? Chegou para o cego e falou, enxerga. Né? Ou quando lá em João 9 ele não cospe na terra. E por que ele cuspiu na terra? Então, para pegar a matéria-prima, né? Não foi feito do pai, então foi lá pegar a matéria-prima, porque ele que fez isso em Gênesis. Foi Jesus quem fez isso, ele fez de novo. Pegou a matéria-prima e colocou no olho do cego. Veja, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. O que ele falou para Lázaro? Sai para fora. Eu sou o pão da vida. O que ele fez? Alimentou 5.000 pessoas, assim por diante. Jesus foi o único que provou ser o que disse ser. Mas com qual objetivo Jesus fez o que fez? Por que ele chegou para Lázaro e falou, Lázaro, sai para fora? Com que objetivo? Para mostrar que ele é Deus. E para que eu e você, ao crermos numa informação recebida, depositarmos fé numa pessoa, nós passamos a ter a vida com Deus. Não, mas mas é só isso? Só crendo? Então nós somos tão pecadores, é só crendo. Então, por isso que nós lemos Efésios, é pela graça, mas baseada na sua misericórdia. Mas por que Deus fez isso? Pelo seu grande amor com que nos amou.
Que plano perfeito, extraordinário. Não tem nenhuma ponta que você fala, mas ó, esse aqui não dá. Deus, baseado naquilo que Ele é, Ele veio nos resgatar. E vamos lá, agora nós vamos ver todos os textos. Ficou claro então? Jesus, eu sou. Quer falar? Bom, nós estamos há 2000 anos desses acontecimentos, né? Surgiram outros falsos cristos. Então não há uma comparação. Se faz comparação. Temos aí grandes homens que as pessoas dizem que são Salvador, que são... Eles depositam confiança nessas pessoas. Mas nenhum deles tem essas credenciais que Jesus apresenta, para que a nossa fé pudesse ser alicerçada em algo firme, para que hoje, por exemplo, comparando com Alá, com outros e outros, a gente tivesse a certeza de que a nossa fé está num outro ponto, está numa rocha firme, como a Bíblia diz, porque às vezes a gente pensa que crer é uma coisa muito fácil. Quando a gente começa a crer e as coisas balançam, a gente vai para a estrutura, a gente vai ver onde que a gente está crendo, se aquilo, se a gente se merece, a gente dar a vida por isso, continuar nisso, porque senão a gente, balançando os princípios, a nossa vida fica inconstante, a gente perde completamente a segurança. Então eu vejo assim, que Jesus, quando Ele apresenta essas credenciais, era para que dali por diante, de todas as coisas que fossem acontecer, quando Ele não estivesse mais aqui, a gente ainda tivesse essa confiança inabalável de que Ele realmente era Deus e que a nossa fé pode ser depositada em algo firme. Por isso que Jesus é o único que fez o que o Deus Criador fez. Lembra quando Elias, lá em 1 Reis 17, ele fala assim, vocês estão lá clamando a Baal, então vamos fazer aqui, vamos ver, se ele é Deus, vai lá e se manifeste como Deus. E aí Elias zomba deles, Eles ficaram lá fazendo uma série de coisas e tudo mais, e Elias só vai ver que o seu Deus foi no banheiro, foi fazer suas necessidades, e cadê o seu Deus? E aí nós sabemos a história lá de 1 Reis 17, o que Elias faz e a manifestação de Deus. Portanto, é inconteste o que Jesus fez. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, foi num lugar, e aí a pessoa começou a conversar da Bíblia e tudo mais, E o ponto principal ali, eu cheguei para ela e falei assim, mas... eu falei, mas porque Deus, porque falou das religiões, eu falei assim, mas você conhece Jesus? Ela falou, não, sim, eu leio e tal, mas eu falei assim, você parou para pensar, que dia é hoje? Eu falei, tal dia de maio de 2016, não, ela falou, dia tal, eu falei, de que mês? Tal. Eu falei, de que ano? Tal. Eu falei, do que? Ela falou, do que como? Eu falei, mas nós começamos a contar esse 2016 da onde? Ela falou, depois de Cristo. Aí eu falei, e você não tem curiosidade, pelo menos de saber quem foi o único que separou a história? Qual foi o outro que separou a história? Nós deveríamos ter curiosidade que fosse por esse fato. Eu preciso conhecer essa pessoa profundamente, porque ele foi o único que separou a história, dividiu a história antes e depois dele. Por quê? Porque ele foi o único que se apresentou, provou ser e é o Deus Criador. Nós já... é que o dia a dia às vezes não nos dá essa perspectiva, de que nós estamos nos relacionando com o Deus Criador. O Deus Criador veio aqui para nos resgatar e ter comunhão com Ele novamente. Nós precisamos ter essa consciência. Eu não sei, eu não falo por você, mas eu falo por Deus nos dá, a gente é que não aproveita. Ele vai dando os flashes, ele vai se mostrando para nós. Tem um texto que eu acho que, pelo menos assim, comigo, está em 1 Coríntios, capítulo 2, isso que o Vladimir falou. No versículo 1 até o 5, então ele fala assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele vem discorrendo aqui, um pouco antes ele explicou que o poder de Deus é Jesus Cristo. É a cruz, que é a sabedoria de Deus, né? Então a nossa fé está ligada exatamente nisso, no poder de Deus. Que é o que o Vladimir estava falando, né? Quer dizer, tem um monte de vários cristos que surgem e propostas religiosas que dizem que oferecem salvação até, vão dizer que salvam, mas só Jesus é o poder de Deus. Não existe, quando ele se declara eu sou, né? Para um judeu, ouvir isso de um homem falando, o quê? Você não tem 50 anos, como que você viu Abraão? Né? Então, assim, ele estava chamando para si a própria divindade. E tanto é que eles dizem, né? Eles falam, olha, se, você sendo homem te fazes Deus, né? Depois lá em versículo 12 de João, ele vai dizer, quando ele estava sendo indagado pelos fariseus ali, né? Ele falou assim, ó, o que nós temos contra você é que você sendo um homem te fazes Deus. Portanto, aqui pegando isso que o Daniel falou, então por que Jesus fez o que fez? Por que ele fez os sinais? Hoje em dia as pessoas ficam muito, não, eu quero ver um sinal, uma manifestação, mas tem um objetivo para isso. Qual foi o objetivo? Para ele provar quem ele é. Então, todas essas credenciais mostradas, né, Jesus foi demonstrando quem é. Mas o que eu quero aqui é que nós já vimos, né, nós já vimos os milagres quando começamos a estudar João, os que foram estão escritos em João, mas o que eu quero destacar aqui é que qual é a mensagem que Deus trouxe para a mulher samaritana, que Deus traz na multiplicação dos pães, que Deus traz mostrando, dando vista aos cegos, que Deus traz mostrando-se a porta, né, do aprisco das ovelhas, o bom pastor que guia, né? E aqui quando chegar lá nós vamos ver Salmo 22, 23 e 24, né? Entendendo aí as 3 características do pastor, depois nós vamos ver isso. A ressurreição e assim por diante. O que Deus está mostrando? Então vamos ver os textos, vamos lá. 7,39, João 7,39, quando ele fala que ele é água viva. E esta é a vontade de quem me enviou que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Né? Aqui ele está dizendo, vamos voltar lá para João. Você leu outro texto. É o 7? 7,39. Vamos voltar para o 4,10 e a gente vai pegar o 7,39. Aqui, ó. 4,10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias e ele, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quando Jesus se apresenta com água viva, vamos para 7,39 agora. Veja, quando Jesus se apresenta, vamos para o 37. Jesus se apresenta como água viva. O que ele está querendo dizer para a mulher samaritana? 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha aqui. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então veja, quando Jesus se apresenta para a mulher samaritana, ele está dizendo o quê? Eu sou água viva, mas para quê? Para saciá-la ali por um período? Ele falou, não, se você beber aquele que você pede e beber na água que eu te dou, você nunca mais terá sede. Como assim? Eu não vou ter que voltar mais para esse poço? Mas o que Jesus estava querendo dizer aqui? Se você crer em mim como o quê? Como eu sou. Mas crer em Jesus como eu sou, o que significa isso?
significa que quando ele for para a cruz morrer, ele como Deus não tem pecado. Então ele vai poder morrer por mim e por você. Ele vai pagar a nossa conta e vai nos restabelecer a comunhão. Mas para que isso possa chegar até mim e até você, o que nós temos que fazer? Depositar confiança nele. E para depositarmos confiança nós temos que ter fé. E para termos fé nós temos que conhecer quem está falando e o que ele está falando. Entenderam a importância de João? Entenderam quando Jesus começa João apresentando quem ele é para que nós possamos depositar fé nele. Porque ao depositarmos fé em quem ele é e no que ele está dizendo, nós vamos ter vida. Porque existe uma obra toda feita para nós só depositarmos fé. Gente, vamos ler o 4, 25 e 26. 4, 25. É, que você faz, a gente leu o 4, 10, né? Lê aí, pode ler. 4, 25? É, e 26. E eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Quem é o Messias que ele falou? Estou aqui. É isso mesmo. Tudo Eu bem? sou, né? Eu sou. Não, tem vários textos que Jesus vai se mostrando dessa forma. Vejam lá, o pão da vida. Nós vimos quando vimos a multiplicação aqui nos milagres. Mas vamos lá, 6,35. 35 e 54. Declarou-lhe Jesus. Veja, aqui nós temos que estudar todo o capítulo. Lembra quando nós vimos sobre o pão da vida e tudo mais, mas eu vou só pensar aqui para vocês recordarem. Declarou-lhes Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Ora, como é que nós temos fome? Quem tem fome, come, né? E Jesus está falando o seguinte: quem tem fome, que venha a mim e creia em mim. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Vejam 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando ele deu a sua carne, lá em Hebreus 10, 20. Quando ele fala que ele foi para a cruz. E estudar a ceia nesse contexto é extraordinário. Estava falando com o Daniel que nós estudamos essa semana no discipulado a ceia. O significado dela, o que foi Jesus dar a sua carne para a cruz, o que isso representou em termos de pagamento do preço e comunhão com ele e uns com os outros. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando a ceia, ele fala: eis o meu corpo e o meu sangue que é dado por vós, tomai e comei. O que é isso? Nós temos que, ele aqui, e eles se escandalizaram aqui, né? Jesus está falando: não, ninguém vem morder meu dedo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu vou para a cruz. Bom, e o que isso representa para nós? Jesus está dizendo o quê? Deposite confiança nisso. Mas nós só vamos poder depositar confiança, eu vou dizer isso talvez em todos os itens, se nós o conhecermos e sabemos o que ele está dizendo. Portanto, não existe como depositarmos confiança em Deus se nós não o conhecemos. Ok? Luz do mundo, vamos lá. 3,18, voltem um pouquinho. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Está falando de depositar fé. Quem crê não é julgado, e quem não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer no quê? Versículo 19. E o julgamento é este, que há... Olha lá aí. Nós estamos vendo que Jesus falou que ele é a luz do mundo. Ele está dizendo o quê? Crer na luz, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí nós vimos, quando nós vimos luz e vida, nós vimos esse texto, né? Mas mostrando o quê? Crer. Jesus se apresenta como eu sou, para nós depositarmos a confiança nele. E ele só declarou ser o que é? Não, ele declarou e
Provou. Para que Jesus fez isso? Para nós depositarmos a nossa confiança nele. E quando nós depositamos a nossa confiança nele, aquela salvação da cruz, aquele projeto perfeito e acabado, né? Ele se estende até nós. E aí passamos a ter vida e passamos a ter uma reconciliação com Deus. E a partir do momento que temos a reconciliação com Deus, Deus chega para nós e fala assim, ó, agora cada um de vocês vão levar esse ministério. Que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, 1 Coríntios. Não imputando aos homens os seus pecados. Não imputando aos homens os seus pecados. E por que ele pôde não imputar aos homens os seus pecados? Porque ele fez isso com Jesus. Porque ele levou sobre si os seus pecados. Mas para ele levar sobre si, ele tinha que ser Deus, porque senão ele tinha os seus pecados. Se não creres que eu sou, morrer dos meus pecados. Para mim é fascinante como a Bíblia é conectada. Todos os textos levam para a mesma mensagem. É Deus falando a mesma coisa sobre vários prismas. Eu já falei isso diversas vezes, mas isso me fascina nas Escrituras. Deus nos dá uma mensagem, a única mensagem que Deus nos dá é: eu estou indo buscar vocês. Coerência. Toda ela. Conversa. Toda ela. De Gênesis a Apocalipse eu estou indo buscar vocês, em Cristo eu vou me fazer homem, vou morrer na cruz, pagar o pecado de vocês, vocês creem? De Gênesis a Apocalipse é isso. E ele mostrou isso para Adão quando matou o carneirinho para vesti-los. Para mostrar o quê? Eu vou buscar vocês. E qual foi o primeiro que falou assim, ó, eu acredito, mas não acredito muito, olha, eu vou fazer um esforço danado para chegar até o Senhor. Quem fez isso? Caim. Caim. Vamos só abrir lá, parênteses, né? Só para nós olharmos o que aconteceu ali. Gênesis 4. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Normalmente nós achamos aquele Caim, já falei isso aqui, né? Aquele Caim nos filmes que mostram, aquele Caim carrancudo, barba por fazer, né? E Abel? Abel barbeadinho, cabelinho do lado, todo bonito, perfumado até, né? De branco. Não, de branco. Não era não. Os dois com a mesma natureza caída. E aí o que acontece? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Olha aqui, ó. Agradou o Senhor de, primeiro, Abel e de sua oferta. Que interessante, né? Aqui essência e forma, né? Primeiro Deus se agradou de Abel, depois da oferta que ele trouxe, e não ao contrário. Mas vamos lá. Versículo 5. Ao passo que de Caim, primeiro, e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Olha aqui. Por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E o que Caim decidiu? Versículo 16, o que ele decidiu? Retirou-se Caim da presença do Senhor. Não foi o Senhor que se afastou de Caim. Caim se afastou da presença do Senhor. Dante, essa ordem aqui ela é extraordinária. Quer dizer, primeiro ele se agradou de Abel e depois da sua oferta. Quer dizer, não foi a oferta que o fez agradável, né? Quer dizer, foi porque o que sem fé é impossível. Olha a conexão. Agradar a Deus. Então ele depositou confiança na suficiência do derramamento de sangue. E foi lá e fez o derramamento de sangue. É exato. Eu gosto muito de... então vamos só para ver isso, vamos para Salmo 51. Exatamente nisso, né? Ó, nós saímos de Gênesis, estávamos em João, vamos para Gênesis, vamos ver em Salmo 51 isso. O arrependimento aqui de Davi, né? Versículo 17. Sacrifícios agradáveis, versículo 16. Olha aqui, ó, nós estamos no Antigo Testamento, sob a lei, que os sacrifícios eram requeridos por Deus, diz, versículo 16, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Mas como assim, Davi?
Deus te agrada sim. Ele pede, como é que está dizendo isso? Nós temos que terminar de ler. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Fazes bem a Sião segundo a tua vontade, tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Aqui, ó. Então, depois de um coração compungido e contrito, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Primeiro de Abel e depois de Sofia. Primeiro de um coração quebrantado, obediente, submisso, né? Porque Deus nos faz ser assim, porque nós mesmos nós estamos em Romanos 3, né? Não há quem busque a Deus. Mas Deus, lembra que a luz vindo ao mundo, João 1, ilumina todo homem? Como assim? Lembra de Nabucodonosor, quando ele virou um animal, né? Estava pastando lá, e o que aconteceu? Deus deu a ele um flash de entendimento, e ele falou assim, Deus Altíssimo, eu te glorifico, e aí Deus o restaura. Lembra de Nabucodonosor? Eu creio que quando em João 1 Deus fala que ele ilumina todo homem, ele vai dando flashes para as pessoas ao longo da vida. Porque veja, quando nós estamos desconectados com Deus, como é que nós vamos entender a mente do Senhor? Se é o Espírito que nos ensina, mas o Espírito não habita os que não nasceram de novo, e todos nós estivemos nessa situação. Como é que nós então podemos compreender essa salvação extraordinária, se não pelo Espírito de Deus? Foi só pelo Espírito de Deus? Então como é que funciona isso? Se Ele não está em nós estamos desconectados, como é que nós entendemos para nos conectar? Como é que faz isso? São flashes de Deus na nossa vida. Ele nos atraiu, foi atrás de nós. Mas Ele vai nos dando, né, condições de entendermos esse plano, porque nós mesmos nós temos capacidade de conectarmos isso. E o Espírito de Deus vai nos ensinando, mas Ele não nos habita, mas é por isso que o Espírito vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que uma das duas sementes, nós vamos ver isso mais para frente, de João 3, nós vamos acabar o capítulo hoje, hein? Já é um baita avanço, vamos lá. E João 3 daqui o ano que vem, vamos lá, vamos pegar lá o capítulo 3. Que é de duas sementes, da palavra e do Espírito. Porque só a palavra, se não tiver o entendimento do Espírito, nós nunca vamos entender a mente de Cristo. Nós nunca vamos entender a Deus. Por quê? Porque nós estamos separados de Deus. E por que nós entendemos? Por que Deus nos dá essa clareza do que Ele nos diz? Por quê? Por um ato dele, pela misericórdia e graça, Ele nos dá o seu Espírito para nós entendermos o que Ele fez por nós. E Ele resolveu desenhar, nos dando filhos. Não. Ele resolveu desenhar, daqui a pouco nós vamos ver o desenho que Ele fez. Desenhou mesmo. Nos dando filhos, que é o esperma, né? Então, quer dizer, a própria palavra em grego é esperma. Esperma e esporado. Esperma de Deus, Ô Dante, naquela situação do rico de Lázaro, nesse negócio do flash, né? O rico, quando Deus falou, você teve lá na sua vida aquela oportunidade, né? Tiveste só bens e esse meu servo, o pobre lá, que ficava rastejando lá para comer as migalhas, ele não pondera. Não, o senhor nunca me deu uma oportunidade. Ele não fala isso, manda alguém lá fazer alguma coisa diferente para que meus irmãos não venham para cá também, né? E a única coisa que Deus falou, tem Moisés e os profetas. Então, tem umas coisas assim que são impressionantes. A gente não raciocina que Deus está dando flashes, né? Através da mensagem dele, da palavra pregada, cantada. E é interessante isso, como as pessoas rejeitam isso para chegar naquela outra condição de depois, né? Não tem mais jeito, né? É interessante que esse texto ele fala, eles têm os Moisés e os profetas, ouçam. Para ouvir o que tem que fazer? Alguém falou, né? Depositar fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não, mas nós estamos falando isso até desde que nós começamos. E aí tem que entender no que e em quem depositar fé. E Deus vem se revelando para a humanidade o tempo inteiro. O que você comentou, eu gosto muito de não entrar nisso, mas Jó 33 diz que Deus dá esses flashes às pessoas, pelo menos de 2 a 3 vezes na vida, pelo menos. Né? Ninguém vai ter uma única oportunidade, né? Alguns podem ter, não tenho a mínima ideia, 20 vezes na vida.
várias oportunidades, quantas pessoas estão ouvindo, enfim. Mas em Jó 33 diz que Deus dá pelo menos de 2 ou 3 vezes as oportunidades. E como é que Deus se revela? Né? Por exemplo, lá em Romanos 1 e Salmo 19, pela criação. Não é que a pessoa vai ser salva olhando para uma árvore, mas ela pode ao olhar para uma árvore, ver que tem algum criador, alguém que fez isso. Eu quero entender quem é. Se olhar para as estrelas, olhar para o céu, olhar para isso tudo, falar, alguém fez isso. Então, Deus vai dando essa condição do homem entender que existe um Criador que veio resgatar. Uma outra forma, lá em Apocalipse 14, é pela própria boa nova, pela própria palavra, né, que Deus vai se revelando. Uma outra forma, pela nossa consciência. Deus colocou uma consciência em cada um. É por isso que diz lá em Romanos que todas as coisas criadas revelam um Deus Criador. E por isso os homens vão ser indesculpáveis. É isso mesmo, Vladimir. Quando chegar lá, ninguém vai falar assim, ah não, mas eu queria muito se eu tivesse tido essa oportunidade, né? Aí você fala, não, mas e o índio, aquela pessoa, sempre tem essa pergunta, né? Aquela pessoa que nunca ouviu nada. Veja, Deus deu a ela uma oportunidade. Eu não tenho a menor ideia de que forma, mas Deus dará a todo homem uma oportunidade de conhecer. E a sua lei escrita no coração Que é também. os dois, Exatamente. Então, acusando-se e defendendo. Exatamente. Ok, voltamos aqui. A porta, vamos lá para João 10. João 10, 9. Qual que é a mensagem que Jesus está dando, tá mostrando quando ele se apresenta como a porta? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Veja, salvação. Salvação nós cremos. Jesus está se apresentando, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a água viva, eu sou o pão. Mostrando o quê? Que se nós depositarmos fé nessa informação, que esse Deus Criador se fez carne e foi para a cruz em nosso lugar, nós vamos passar a eternidade com Ele. Ah, mas é só isso? É só isso. Mas o fato de ser simples não significa que foi barato. Custou o sangue de um cordeiro sem defeito. Custou, imagine o que significou Jesus dizer na cruz, Deus meu. Por que ele disse 2 vezes só? Porque ele é o terceiro, né? Deus meu, por que me desamparaste? O pai se vira contra o filho, né? De qual filho? Por quê? Por mim e por você. Imaginamos o que significa isso? Começamos a entender Romanos 5, quando diz que não existe maior prova de amor, é o fato, senão aquele que alguém dá a vida pelo outro. Pelo bom ainda alguém, né, se arrisca a morrer, e por mim e por você. Nada a oferecer em troca. Estão entendendo o que é o amor de Deus? Não, inimigos, né? Inimigos da cruz. Inimigos de Cristo, não querendo saber de Deus. Se alguém quiser olhar a sua fotografia, é só pegar Romanos 3. Antes da salvação, é isso mesmo. Não há quem busque a Deus, a todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, somos rebeldes contra Deus. Mas o seu amor nos faz, Deus vem nos buscar. Vamos lá, bom pastor, 10, 11 e 14. Veja lá, 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ressurreição e vida, 11, 25. Quando ele fala para Lázaro, né? Olha aqui, está falando de ressurreição e vida, não está? Eu sou, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Qual que é a mensagem? Creiam, eu estou aqui. E muitas vezes nós olhamos para Cristo, olhamos para a Bíblia, olhamos para essas questões espirituais, falamos o quê? O que nós temos que fazer? E Deus está dizendo, creia. Depositem fé naquilo que eu já fiz. Quando Jesus falou na cruz, o quê? Está consumado. Creia. Mas é só isso. É só isso. Lembram do carcereiro em Atos 16, 31? Lembram, né?
Paulo é solto, dá um terremoto, Paulo é solto, e pelo direito romano, o carcereiro, se deixasse um preso fugir, ele tinha que pagar com a vida. Ele sabia que ele ia morrer, ia passar a vergonha ainda de ter deixado um preso fugir. O que ele fez? Ele ia se matar. O que Paulo fala? Paulo fala, não faz isso não, está todo mundo aqui, ninguém fugiu não, ninguém foi embora. Ele leva uma lâmpada lá, todo tremo, e fala, como é que vocês não foram embora? Qualquer um iria. E o que ele fala? O que eu preciso fazer para ser salvo? Me fala o que vocês acreditam. O que Paulo fala? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. É isso. Por quê? Porque a obra está pronta, perfeita, acabada. Cristo fez isso. O que nós temos que fazer? Todos acertaram. Agora foram unânimes, hein? É isso mesmo, nada. Fala aí. Não, sobre o sábado, né? Então há uma conexão quando você fala, puxa, e agora, né? E depois, e agora tal. Então esse descanso de Deus, né? Essa condição. Eu não vou entrar, mas um dia nós vamos chegar a estudar o sábado, mais pra frente, mas é o descanso de Deus. Né? Entrar no descanso. Né? E veja, e Deus fez isso. Né? Israel, lá os hebreus, né, saíram do Egito e entraram no descanso, entraram na terra. E o que eles encontraram lá? Adversários. Adversários. Ué, mas entraram no descanso e tiveram que lutar? Então, porque descanso não significa sombra e água fresca. Descanso não é ficar numa rede tomando suquinho de laranja ali, né? Não. Né? Descanso é o quê? Dá até vontade, né? Agora numa rede, descanso é o quê? É crer numa obra pronta e acabada. Como assim? Explica melhor. Isso está lá em Hebreus 3 e 4, anota aí para vocês lerem depois. O que diz? Quando ele está falando de descanso, ele fala assim, ué, mas não foi assim na criação? Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. E por que ele descansou? Porque ele estava cansado, cara, a gente 6 dias trabalhando que nem nós. Não, claro que não. Como Deus vai descansar? Deus falou assim, haja luz, houve luz. Haja separação entre o firmamento e houve separação. Ora, Deus não se cansou fisicamente, Deus não ficou exausto. Então por que ele descansou? Porque ele terminou. Quando Jesus, e eles dizem o quê? O que Deus diz para nós hoje? Entre no descanso. O que nós temos? Qual que é o descanso? Nosso. É porque a obra está perfeita e acabada. Jesus falou, está consumado. Então entre no descanso. Por quê? Porque a obra está perfeita e acabada. E é isso que Jesus está dizendo. Creia. Mas como é que eu vou depositar confiança se eu não sei em quem e no que? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Conhecendo quem Deus é e o que Ele falou. Para quê? Para que nós possamos acreditar e depositar confiança. É tão simples quanto isso. Aliás, devemos fazer isso toda vez que abrir a Bíblia. Não, todo momento. É todo momento, claro. Mas é porque toda vez que nós abrimos a Bíblia, Deus está se revelando a nós. E nós fazendo tanta coisa, né? Nós estamos dando nosso dia tão complicado, né? Acordamos cedo e trabalhamos, depois trabalhamos de novo, e vai à noite, trabalhamos de novo. E aí quando chega um tempo para nós conhecermos a Deus, para nós podermos depositar confiança nele e no que ele falou, nós não temos tempo. E aí quando começamos a ler, até domingo, né? Estamos cansados que até domingo. É por isso que ele se revela. O apóstolo Paulo fala, olha... Mas ele se revela pelas Escrituras. Sim. É por isso que o diabo, a única coisa que ele quer nos afastar não é de igreja, não é de grupo, não é de social, não é nada disso. É de estudarmos as Escrituras. É de tempo para conhecermos quem Deus é. E Deus só se revela pelas Escrituras. É por isso que vida eterna é o quê? É nós conhecemos. Não, mas então, Deus aqui eu não tenho muito tempo para ler, eu sei que é bastante coisa, né? Então, mas eu não tenho, e nós vamos fazer o quê no céu? Mas no céu nós vamos ficar, não vamos ficar lendo, porque nós vamos ficar conhecendo-o pessoalmente. Nós vamos ficar, é como se isso aqui é a vida eterna é isso aqui que nós vamos fazer. Quanto tempo nós estamos usando a vida eterna? Não, então aqui não tem tempo, então nós vamos fazer o que no céu? O céu vai fazer isso aqui, só que face a face. E nós não estamos face a face, estamos face a face hoje. O conhecer, né? Que José não conheceu Maria, né?
Então, quer dizer, é uma coisa muito... No original, conhecer ali é um relacionamento íntimo. Exatamente, você imagina uma coisa... Me permita dar esse exemplo, mas tudo o que Deus fez, tudo, anotem aí, anotar isso, então, ó, tudo o que Deus fez com um propósito espiritual para nos ensinar. Por que Deus fez o homem e mulher? Com um propósito espiritual. Por que Deus fez o casamento? Para nos ensinar verdades espirituais. Por que Deus nos deu os filhos? Para ensinar verdades espirituais. Enfim, e só para pegar, por que eu estou dizendo isso? Falar um gancho. Ontem eu estava falando com o Felipe sobre isso. Por que Deus fez o relacionamento sexual? O prazer de um relacionamento sexual. Por quê? Para nós entendermos o prazer que é conhecer a Deus na sua intimidade. Vocês querem entender? Vocês querem entender o que é conhecer a Deus profundamente na sua intimidade? Olhem para o relacionamento sexual. É prazeroso, é gostoso, é intenso. Então, Deus está dizendo, é isso que é me conhecer profundamente, entendendo. Vamos lá. João 14, 6. 6 e 8. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Mostrando o que aqui? Olha, vem ao Pai. Quem vê a mim, vem ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está mostrando o quê? Depositem fé nisso. Você está falando para mostrar ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Você acredita nisso? Por fim, a videira verdadeira. Aqui eu selecionei alguns, né? João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Vamos lá, 1 João 4, 13. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Vamos abrir para 1 João, diz ali, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. 1 João 4. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Confessar. Para confessar tem que, Romanos 10, 9, aquele que crer no coração e confessar com a boca será salvo. Crer no coração. Qual que é a mensagem de Jesus? Creia numa obra perfeita e acabada. E o que nós temos que fazer? Creia numa obra perfeita e acabada. Não, mas como é que eu tenho que ser agora? Creia numa obra perfeita e acabada. Não, como é que eu tenho que viver a partir de agora? Creia numa obra perfeita e acabada. E depois? Deus vai fazer isso em nós. Como o ramo vai produzir o fruto, como as boas obras que ele preparou de antemão, creia numa obra perfeita e acabada. Jesus veio, passou 33 anos da sua vida aqui, apenas para provar quem ele era, para ir para a cruz, morrer, ressuscitar e imputar em nós essa obra que nos resgatou a ele e nos deu. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos ver depois do intervalo então que Deus desenhou, né? Quando eu falei que Deus desenhou quem ele era no Antigo Testamento, para nós entendermos a figura do que Jesus veio cumprir. Vamos parar um pouquinho. Como nós falamos, Deus literalmente desenhou um formato no Antigo Testamento, onde ele ia habitar. E isso está,
Esse formato nós encontramos aqui em João capítulo 1. Vamos ler desde o 10, mas ele está no 14. Né? Vejam lá. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Está falando do verbo, lembram lá do versículo 1. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso nós vamos ver em João 3 mais para frente. Aqui, versículo 14. E o verbo, aquele verbo do versículo 1, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Esse verbo no original é tabernaculou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É claro que aqui nós não teríamos que dedicar alguns dias para nós estudarmos o tabernáculo. Mas aqui é uma figura no Antigo Testamento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O tabernáculo nos mostra quem é Jesus e o que ele fez por nós. De que forma Jesus mostrou isso no Antigo Testamento? Desenhando. Parece até uma brincadeira que a gente usa hoje, né? Desenha quem não entende, mas Deus de fato desenhou, demonstrou visualmente o que ele é e o que ele faria. Para pessoas no Antigo Testamento que ainda não eram habitação do Espírito, não tinham capacidade de compreender a obra de Deus em Cristo. Não era o momento, né? Evidentemente, mas e Deus fez o quê? Deus fez uma figura, usou uma sombra para nos mostrar o que Cristo faria e quem ele era pelo tabernáculo. Né? E tem diversas particularidades, verdades profundas e fundamentais nisso, mas eu só quero destacar algumas delas. E o tabernáculo era assim, né? A parte essa parte aqui, daqui a pouco nós vamos ver, né? Todos os passos que eram dados, né? Como é que ele era formado, uma única porta, enfim. Mas dentro ele tinha essa composição. Aqui vai nos mostrar o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando lá, é claro que não era o tabernáculo, era o templo, mas quando Jesus morre, o véu que é rasgado de cima a baixo é este aqui, ó, o que separava o lugar santo e o lugar santíssimo. Né? Aqui é uma representação dele. Né? Aqui tinha o altar, onde o sacrifício era feito. Aqui era a bacia de bronze, onde o sacerdote se lavava. Né? Depois tinha o candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães. E no lugar santíssimo, ou o santo dos santos, né? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e aqui tinha a arca, né? O propiciatório, com a tampa do propiciatório. Daqui a pouco nós vamos ver isso, mas o que eu quero mostrar a vocês muito rapidamente, nós não vamos parar nisso, porque isso seria um estudo extraordinário, porque aqui nós, volto a dizer, qual a importância de entendermos o tabernáculo? Entendermos a pessoa do Senhor Jesus e o que ele fez por nós. Antes disso, quero falar uma coisa. Eu vou lá, hein? Para não falar que é pegadinha de vestibular. Ó. Qual que é a semelhança da primeira aliança com a segunda aliança? Vocês sabem? Quais são os temas, melhor dizendo, comuns entre a primeira e a segunda aliança? Vocês lembram? Sangue. Sacrifício. O que mais? Presença e perdão. Então, as duas semelhanças entre as alianças é a presença de Deus e o perdão de Deus. Não foi assim no Antigo Testamento? Tabernáculo mostrando a presença de Deus. Tabernáculo mostrando o perdão de Deus. Agora vamos lá, essa era a primeira pergunta, né? A segunda pergunta é: qual a diferença nesses dois aspectos, presença e perdão, da primeira e da antiga aliança? Um cobria, né, e o outro. A intensidade. Na primeira os pecados eram cobertos. É por isso que não tinha presença definitiva, porque os pecados estavam lá, eles eram
perdoados, mas cobertos, Salmo 32:1. Né? É por isso que o Espírito não habitava, ele ficava sobre e saía, vida de Sansão, né? Sansão perdeu a força por quê? Isso, o Espírito saiu sobre ele, não é porque cortou o cabelo, cortar o cabelo é um símbolo, né? Ele fala, quando ele se levanta, ele fala assim, e ele não, lá em Juízes 13, ele não havia se dado conta que o Espírito havia saído dele. Né? Por isso que Davi ora em Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito, por quê? Porque lá podia sair. E por que podia sair? Porque a presença não era constante. Por que a presença não era constante? Isso, muito bem, porque os pecados eram perdoados, mas cobertos e não tirados. Daqui a pouco nós vamos ver tirados. E a segunda aliança? Os pecados são cobertos ou tirados? Tirados? Ah, é por isso que o Espírito pode habitar em nós, porque ele habita coisa santa. Nós somos feitos santos em Cristo, por isso que ele pode nos habitar. Então ele não sai mais? Não. Por isso que Efésios diz que ele é o selo da sua propriedade até o seu resgate. É muito interessante. Então não perde salvação. Então não perde salvação? Olha, para entender que não perde salvação, tem que entender primeira e segunda aliança. Quais as coisas comuns, quais as diferenças. Temos que entender isso. Né? Mesmo porque segunda aliança depende de Deus fazer em nós. Vide Ezequiel 36. Eu porei, eu farei, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, eu colocarei em vós o meu espírito, eu faço. Isso é a segunda aliança. Hebreus explica que foi cumprido. Em Cristo. Em Cristo. Por isso que isso é uma figura de Cristo. Nós, para conhecermos o Deus na sua profundidade, nós temos que entender essa sombra. Deixa eu continuar no parênteses. Eu ia falar abrir outro, não, porque eu nem fechei esse ainda. Né? Então vamos continuar nesse. Por que é importante entender? Porque para nós, quando nós falamos assim, ó, tá bom, Jesus morreu na cruz e perdoou os nossos pecados, né? O que significa isso? Nós não vamos entender isso na sua profundidade se nós não entendermos os 5 tipos de sacrifícios que existiam em Levítico. Se nós entendermos os 5 tipos de sacrifício, nós vamos entender a profundidade do sacrifício de Cristo. Vocês sabiam que tinham sacrifícios por pecados de ignorância? Sabe aquele pecado que você não sabe? E havia um sacrifício para ter perdão sobre ele? Então, Jesus cumpriu os 5 tipos de sacrifício. Inclusive aquele que tinha sido feito intencionalmente. Por aquele que era o sacerdote. Então, para nós entendermos profundamente, nós temos que entender o significado das figuras. Não para cumprirmos isso hoje, porque isso está satisfeito em Cristo, mas nós temos que entender o significado. Para nós entendermos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, nós temos que entender o que significou a Páscoa lá em Êxodo 12, por Deus. Não para nós cumprirmos. E aí é o que as pessoas confundem, as pessoas estão olhando para o Antigo Testamento, então isso eu preciso cumprir. Não, não. Isso é só um desenho que Deus fez para nós entendermos melhor tudo o que significa o perdão, o sacrifício, a sua presença em nós. Você sabe o que significa a sua presença em nós? Aqui, ó. Então Jesus habita em vocês, o Espírito habita em vocês. Habita. Ele mora em mim. Então, e o que significa isso? Significa que quem ousasse, se o sumo sacerdote ousasse a fazer algo minimamente diferente daquilo que ele tinha que fazer no Santo dos Santos, Deus o matava lá dentro. Isso significa estar na presença de Deus. Como é que nós estamos na presença de Deus? Ou nós estamos achando que isso aqui é uma brincadeirinha? Que bonitinho. Eu não estou dizendo que Deus não perdoa. Eu não estou dizendo que Deus não opera em nós, não age através de nós. Não estou dizendo isso. Isso ele faz, tudo vem dele. Mas eu estou dizendo nós estamos entendendo a importância do que é viver na presença de Deus. Isso aqui não é uma brincadeirinha. Eu deixo Deus, domingo eu encontro com o Senhor, mas sábado à noite, então ele está junto. É isso mesmo. Está junto como nós estamos com ninguém. Você sabe, né? Não tem ninguém dele. Então, que ninguém conhece ele, está junto, você sabe, está. Então, aqui, fizesse um ato diferente. E sabe o que tinha que fazer? Então, tinha que puxar o sacerdote pela cordinha que ele amarrava no pé. Porque se entrasse para tirar, matava também. Por quê? Porque é a presença de um Deus. Nós estamos entendendo o que significa que Deus habita em nós? É isso, por isso que nós temos que conhecer o Deus que nós cremos. Por isso que então o Antigo Testamento é tão importante assim. Ele nos dá detalhes de tudo aquilo que foi cumprido. Por isso que o Novo Testamento Jesus morreu na cruz. Pronto, você creia nisso. É isso mesmo. Senhor, qual é a profundidade? O que significa isso? Vamos estudar os sacrifícios. Senhor, o Senhor disse que
O Senhor tabernaculou entre nós. O que significa isso? O Senhor tabernaculou. O seu sacrifício, o que significou? O que significa entrar pela porta, uma única porta? Está aqui. E assim por diante. Não quero entrar em tantos detalhes, senão nós vamos ficar aqui. Poderíamos até ficar, um dia podemos até estudar sobre o tabernáculo, mas a importância disso. E quando Deus diz, no Novo Testamento tem uma informação, e Deus, e Jesus, o Verbo, tabernaculou entre nós. Ele fez por isso aqui. Se cumprir. Tudo bem? Vamos lá. O altar do holocausto, bem na porta, aqui, ó. Esse aqui, ó. Eis o Cordeiro de Deus que, nós já vamos ver esse texto hoje, se Deus quiser, que tira o pecado do mundo, o sacrifício. Né? A pia de cobre, Jesus limpa o pecado, versículo no capítulo 3. A mesa dos pães, né? Jesus Cristo é o pão da vida. O castiçal de ouro, Jesus Cristo é a luz do mundo, esse aqui, né? Ó. Esse aqui, a mesa dos pães. O altar de incenso, Jesus Cristo é o grande intercessor, mediador do povo, que nos ensina a orar e tudo mais. Quando o Espírito intercede por nós, o que significa isso? Né? E lembra do incenso na Apocalipse, que são as orações dos santos. O que significa isso? Nós temos que entender a verdade. A Arca da Aliança. Aqui Deus nos deixou olhar pelo véu por dentro do lugar santíssimo e ver Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, intercedendo pelo seu povo. O propiciatório. Esse aqui nós vamos parar um pouquinho. O sangue do Cordeiro derramado para fazer propiciação, para ser propício a nós, para ser favorável a nós. Como é que Deus foi favorável a nós? Pelo seu sangue. Podemos ver que depois que o sumo sacerdote aspergiu o sangue do Cordeiro no propiciatório, que ele saiu para abençoar o povo, dizendo que era feito o derramamento de sangue. Foi isto que Jesus fez em João 20, quando ele ressuscitou dos mortos, se mostrando que a salvação foi feita, que era feita eternamente. A sua ressurreição mostrou que ele era Deus e que o sacrifício foi aceito. Mas eu queria parar um pouquinho no propiciatório. Uma figura só para mostrar isso aqui. Vamos para Êxodo 25. Êxodo 25. O que é o propiciatório? Era essa peça que ficava dentro do Santo dos Santos. 25:10. Também farão uma arca de madeira de acácia de 2,5 côvados. Será o seu comprimento de 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira. Estão vendo a peça ali? Ó? Farás de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar no meio deles a arca. Aqui, ó, tá vendo? Os varais ali. Os varais ficarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Desculpa. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um... Então é a arca embaixo, o propiciatório em cima. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados. Será o seu comprimento e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro, e de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Olha aqui. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Jesus viria se manifestar no meio do propiciatório. Agora, existiam 2 coisas ali. Vamos primeiro para o sacrifício, o que tinha que fazer, depois nós vamos para Hebreus. Levítico 16. Levítico 16. 1. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão.
tendo chegado aquele diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Opa, não vai chegar lá a hora que quer, do que quer, da forma que quer, não. Como é que vai ter que chegar lá? Versículo 14 a 16. Tomará o sangue do novilho, né? Primeiro ele vai fazer aqui, aqui não dá para ficar estudando tudo, mas leiam aqui depois, né? Levítico 16. Aqui tem o bode expiatório e o bode emissário. Vocês lembram o que tinha que fazer? Não. Tinha que matar o bode expiatório. É uma expressão comum, ia pegar aquele para bode expiatório, né? Então, isso por quê? Porque dos dois escolhia matar o bode expiatório e... Só um parênteses aqui antes da gente continuar. Veja o versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá, aqui ó, ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele o quê? Confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, então enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. O homem soltará o bode no deserto. Dois bodes, o expiatório e o emissário. O emissário não podia ser mandado sem que o expiatório morresse, né? Matou o expiatório, derramou o sangue, pega o bode emissário, coloca as duas mãos, confessa os pecados e leva ele para o deserto. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? João capítulo 13. Lembra quando Jesus lava os pés dos apóstolos? O que Jesus está ensinando ali? Perdão. Ah, mas é uma humildade. É também. Mas o ensino ali é perdão. Por que nós sabemos que é perdão? Pedrão chega o quê? Perdão. E aí Pedrão chega o quê? E fala o quê? Vou lavar os seus pés. Não. Eu só não lavo de jeito nenhum. Os meus só não lavo. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, então lava tudo, Senhor. Se é para ter parte do Senhor, é tudo. O que Jesus fala para ele? Pedro, você não precisa se lavar. Por quê? Porque você já está limpo. Ué, mas nem todos. Será que um não tinha tomado banho? Será que Deus estava falando de tomar banho? É claro que não. Deus estava falando do quê? De salvação. E nós entendemos por esse texto. Entendemos pelo texto de João os dois perdões que nós temos. Carisma e a fé. Colossenses 3:23 diz: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Ah, Deus não nos perdoou? O que ele fez? Matou o bode expiatório, sangue derramado. Pedro, você já lavou, já tomou banho. Mas, ele fala o quê? 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas não perdoou? Ah, mas esse verbo é diferente no grego, é a fé. Sabe o que ele faz em 1 João 9? A fé significa afastar. Confessa o bode expiatório, põe a mão e lança ele no deserto. Não precisa matar o bode expiatório de novo, já foi morto. Mas vai confessando e vai mandando o bode para o deserto. Está vendo? Ah, é por isso que nós não perdemos salvação? Não, por quê? Porque o expiatório já morreu. Agora, mas por que nós confessamos? Para manter comunhão com Deus. Olha, Deus nos ensinando o perdão com o Antigo Testamento. Por quê? Porque lá, perdoe a minha expressão, lá Deus desenhou para nós dois. Ah, mas então eu posso pedir perdão? Se você é nascido de novo, você pode pedir perdão porque os seus pecados vão ser afastados. Mas e se eu não sou nascido de novo? Não dá, porque o expiatório não morreu. Está vendo como é? É extraordinário isso. Mas então, e se eu criei, depositei fé e o bode expiatório morreu por mim? Porque ele morreu para todos, mas quando eu me aproprio, quando eu deposito fé, é isso que nós fizemos na primeira parte, entendemos isso, né? Em quem e no que? Ah, eu deposito fé o quê? Então, aquele sangue foi dado por mim, eu creio nisso. É por isso que eu vou sujando os pés e vou lavando os pés, e lavamos os pés uns dos outros, perdoando uns aos outros, né? Então, como Deus fez com nós temos que fazer uns com os outros. É isso que é o 1 João que fala isso, né? 1 João nos ensina isso. Como é que nós falamos que amamos a Deus, que não vemos e odiamos ao próximo? Não dá? Por quê? Porque este relacionamento aqui, ó, ele é um reflexo deste relacionamento. É por isso que os casais, maridos e mulheres, nós precisamos entender que para resolver este relacionamento, nós temos que resolver este relacionamento. Porque senão não dá para conviver junto.
Entenderam? Olha como Deus trata de tudo. Daí é o triângulo, né? Por isso que é um triângulo equilátero, né? Os jovens que me ajudam, porque isso daí eu já não me lembro mais, é o equilátero que é igualzinho, né? É ele mesmo, né? Então, quanto mais se aproxima de Deus, mais se aproxima um do outro, é isso mesmo. Quanto mais se distancia de Deus, mais se distancia um do outro, é isso mesmo. E daí, Dante, tem uma coisa muito bacana sobre isso que você está falando, que essa relação aqui, quer dizer, ela é vertical e é indicativa. O Senhor Jesus desceu. Não adianta a gente ficar tentando subir, ele desceu. E daí os imperativos é na horizontal. Então não dá para ter os imperativos de Deus se não houver o indicativo. Então, eu só fiz esse parênteses porque olha a riqueza desse texto. Entendemos o que é perdão. Né? Então quer dizer que se eu cometer um pecado hoje, e Jesus voltar, eu vou para o céu? Vai sim, porque o expiatório já foi morto. Nós podemos estar tendo problema de comunhão com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, diz Isaías. Pecado não confessado. Muitos cristãos falam, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá indo com Deus, quer essa vidinha. Não, você já confessou o pecado? Já? Porque você pode ter tido perdão, carisma, mas pode ser que esses pecados estejam impedindo a comunhão. Confessa. Não, mas é porque eu sei que não confessa, já está pago. Está perdoado, o expiatório já morreu. Pedro, você já tomou banho, só lavou o pezinho agora. Mas vai andar aqui, vai sujar o pé, né? Então vai ter que lavar. Ei, mas vai ter que ter todo dia? É, todo dia, né? Também estávamos falando isso ontem em casa. Então, falei para eles, filho, papai confessa todo dia. Mas todo dia? Você vai conhecer melhor o papai, né? Então, por quê? É o lavar os pés. Mas Jesus já morreu por nós. Todos os pecados estão perdoados, todos. Nós iremos para o céu pela graça, pela obra do Senhor, sim. Mas às vezes podemos ter aqui a comunhão truncada, complicada. Por quê? Porque nós não homologamos, Senhor, pequei. Confessar é homologar. Senhor, o Senhor está dizendo que isso é pecado, eu pequei. E daí eu crer de novo, né? Todo dia. Crer de novo. Todo dia. Crer de novo. Está pago. Uma coisa, Daniel sempre comenta isso, eu acho muito bacana. Né? Jerry Bridges. Como é que nós sabemos que nós somos salvos? Porque um dia, no passado, uma vez, lá distante, que a gente nem lembra mais exatamente como foi e tal, nós cremos? Não. É porque nós cremos todos os dias. Arrependimento. Porque como é que você sabe que você nasceu? Porque veja, Deus fez o que fez da forma que fez para nos ensinar verdades espirituais, não foi? Como é que nós sabemos que nós nascemos? Porque um dia eu comecei a respirar, e hoje você não respira, não? Respira. Então, tá vendo? Respira todo dia, crê todo dia. Como é que eu sei que um dia eu criei em Jesus, meus pecados foram perdoados? Foram. Por quê? Porque um dia eles foram perdoados na cruz. E hoje? Eles são perdoados, mas com a fé, né? Com o bode emissário, confessado, afastado. Lembra como diz do Oriente e do Ocidente, assim Deus faz com os nossos pecados? A fé, afastado. Quando o Senhor se revelou a Lutero ali, dando-lhe o entendimento de que a justificação somente pela fé, que é aquele texto de Romanos, né, que o justo viverá pela fé, quer dizer, justificação somente pela fé, a primeira tese que ele escreveu foi que a vida toda do crente é o arrependimento. Né? Por quê? Porque à medida que Deus vai se revelando a nós vamos entendendo quem nós somos. E conhecendo a Deus, entendendo quem nós somos, o que fazia Neemias? Lembram Neemias? Como é que eles começaram? O culto deveria ser o culto que acontecia lá em Neemias, né? Esdras, Neemias. Quando eles construíram o templo de novo, o que eles faziam? Em primeiro lugar, o que eles faziam? Isso, muito bem, liam a Bíblia. Uma quarta parte do dia. Uma quarta parte do dia. E depois, lendo a Bíblia, o que acontece? Isso, Neemias, lembraram dele? Lembraram, está na Bíblia, lá. O que eles faziam? Leram a Bíblia, depois que leram a Bíblia, o que a gente faz? A Débora falou. Confessa, desculpa, confessa o pecado. Por quê? A partir do momento que nós começamos a conhecer a Deus, começamos a conhecer que nós somos, é que começou a acontecer com Jó, né? Deus começou a se mostrar para Jó, então, nós começamos a ver a nossa distância. Quando as pessoas estão falando com Deus muito, mas Deus é meu chato, então ela fala assim, você precisa conhecer Deus, o Deus da Bíblia, você precisa ler mais, você precisa conhecer com quem está falando. Podemos chamá-lo de Pai, podemos ter uma proximidade, mas Deus não é nosso chapa, não. Não, ele é o Emanuel, né? Ele veio morar conosco. Então,
mostrando o que eles faziam lá. Uma quarta parte do dia, lendo as Escrituras. E a outra quarta parte do dia? Confessando o pecado. Depois que conhecemos quem Deus é, quem nós somos, e confessamos os pecados que nós somos, o que eles fizeram depois? Adorar. Adorar. E pode adorar com música, pode adorar em comunhão, pode adorar de qualquer jeito, mas é a sequência que deveria ser um culto. Isso é extraordinário, porque Romanos 12, Romanos 12 vai falar exatamente essa sequência, né? Que eu rogo, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Quer dizer, o nosso culto racional é a nossa vida hoje, né? Não é um momento, olha, eu vou no culto, não. Peraí, você não está entendendo. O teu culto é a tua vida diante de Deus. Você está em culto constante. Por quê? Porque há perdão absoluto de pecados. Se você está em Cristo, essa união com Cristo, quer dizer, você foi perdoado, os pecados estão perdoados. Então, posso estar em adoração constante, em espírito e em verdade. Porque o bode expiatório morreu. É por isso que por ele ter morrido, nós vamos olhar na sequência isso de João 29, por ele ter morrido, o que aconteceu? Todos os nossos pecados foram perdoados. Se todos os nossos pecados foram perdoados, é que a presença dele pode ser constante em nós. Portanto, nós entendemos João, né, quando Jesus fala que o Consolador, vocês conhecem o Consolador, porque ele habita no meio de vós, mas ele estará em vós. E quando que veio o Consolador? Vocês lembram? Um assunto absurdo, eu não consigo fechar o parede, vocês percebem. Quando que ele veio morar em nós? Jesus falou assim, ó, ele não veio ainda porque eu ainda não fui glorificado. E qual que é a relação dele subir e por Espírito Santo vir? Por quê? Não podia os dois estar ao mesmo tempo juntos? Não, nada disso. Por quê? Porque quando ele foi glorificado, quando Jesus foi glorificado, chegou a hora de eu ser glorificado, quando ele foi? Na cruz. Na cruz. E aí quando ele ressuscita, ele chega para Maria e fala o quê? Não me detenhas porque eu não subi para o Pai. Ah, ele não tinha ido para o céu ainda? Não, ele ficou no Hades, né? Mas isso é outro estudo, senão a gente não vai esses parênteses. Aí quando ele sobe para o Pai, mostra a conta paga, o Espírito pode vir, habitar. Por isso que aconteceu o Pentecostes em Atos 2. Condição de nova aliança. Pentecostes de Atos 2 é Ezequiel 36, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne, porém em vós o meu Espírito. Por causa do bode emissário e o bode expiatório. Vamos fechar o parênteses e vamos voltar aqui, porque eu falei tudo isso porque eu estava no Levítico 16, eu não poderia passar. No Levítico 16 eu falo tudo isso. Fala. Quando você falou de afastar os pecados, tem a ver com o Salmo 103 que fala: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. E daí no versículo 12 ele fala: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ou esse versículo, né, assim como diz que o Oriente do Ocidente, ou aquele que ele joga nas profundezas do mar. Você sabe que os cientistas hoje, com toda a tecnologia, não conseguem chegar no mais profundo do mar. Então, onde nossos pecados estão. E nós estamos tentando resgatar às vezes, né? Senhor, eu fiz isso ontem, eu confessei, mas eu estou sentindo, então não tem que sentir que foi perdoado, não. Olha o que diz 1 João, às vezes acontece com vocês, também interessante que eu penso comigo, né? Então, ó, 1 João 9 diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, o quê? Ele é fiel e justo para perdoar. Nós não temos parte nisso. A nossa parte foi ter feito o pecado. A parte do perdão está com Deus. E Ele disse que nos perdoou. Vocês estão duvidando disso? Então, eu também não. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Tem que lembrar que ele pôs a plaquinha proibido pescar. Para entender a lei, enfim. Então veja, esse é um processo de Deus. E por que tudo isso foi possível? Nós estamos entendendo a obra de Cristo na cruz. Nós estamos entendendo a profundidade disso. Todos os nossos pecados em Cristo foram perdoados. Todos. Não, mas o que eu vou cometer amanhã? Foi perdoado. Mas então o que eu tenho que fazer? Confessa para restabelecer a comunhão. Mas será que Ele vai me perdoar? Já está perdoado em Cristo. Se confessar, Ele vai afastar. E por quê? Porque Ele disse que vai. Tudo bem? Fechar o parênteses e voltar aqui. Então, 14 a 16. Levítico 16, 14 a 16. Lembraram que nós estamos vendo? Já esqueci, já peguei o fio da meada. Então eu vou voltar ao fio da meada isso aqui. Nós só estamos entendendo o que significou só uma peça do tabernáculo, que é o propiciatório. É a arca com o propiciatório em cima. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ler lá em Hebreus o que significa. Mas 14 a 16, vejam só. Lembram que a presença de Deus vinha aqui no meio e daqui eles falariam. Por isso falaram, não vai entrar de qualquer jeito aí, senão eu mato você. Por quê? Porque eu estarei aí.
E Deus está dizendo hoje, eu habito dentro de vocês. Vamos lá. 14 a 16. Você passa rápido, está no relógio de vocês também, está passando rápido, o meu também. Vamos lá. Tomará o sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas transgressões e de todos os seus pecados. Aqui tinha que ter o sangue. O sangue no propiciatório. Por quê? Hebreus 10. Vamos ler o 9.1, eu não anotei aí, mas vamos ler o 9.1 porque ele vai falar dessa urna aí, dessa caixa com propiciatório. O 9.1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, olha lá, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro. Olha aqui, ó, o que estava dentro da urna? O maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. As tábuas da lei. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Sabe por que eu quis parar nessa figura? Porque a presença de Deus, entre a presença de Deus e a lei, tem que ter o quê? O sangue. O sangue. Entendemos? Entre a lei que nos foi dada. Daí, a lei que nos foi dada para mostrar que somos pecadores, para a presença de Deus, para habitar em nós, tem que ter o sangue. Não existe salvação em nenhum outro. Nós estamos vendo a importância, a eficácia, o poder do sangue de Cristo. O que significou? Significou que entre uma ordenança e um Deus santo tem que ter o sangue. É isso que Deus desenhou na primeira aliança, como figura, para nós entendermos. Quando ele falou assim, ó, Jesus morreu uma vez por vocês, está entendendo? Isso vai nos permitir ser habitação do Espírito. Hebreus 10, de 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bode remova pecados. Versículo 10. Nessa vontade é que têm sido santificados, mediante a oferta do corpo, olha João 6 aqui, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Depois vocês têm que ler até o finalzinho do 10, né? Até o 39 do 10. Mas vejam, qual que é a ênfase aqui? Né? A ênfase aqui é para mostrar que toda essa, permitam-me usar essa expressão, toda essa seriedade que se tinha no serviço do Antigo Testamento, toda essa importância, toda essa profundidade que tinha, por quê? Fazer isso desta forma, por quê? Porque Deus estaria habitando lá. Hoje, o sangue de Cristo, muito mais
poderoso do que sangue de touros e de bodes, porque aqueles não removem o pecado, o sangue de Cristo remove. Nos faz o quê? Termos a presença dele mesmo em nós. Nós estamos entendendo o que significa sermos filhos de Deus. Ok? Tudo bem? Vamos entender um pouquinho João 1,29. Você falou que ia acabar João. Quase nós vamos acabar João hoje. Hoje, né? Vamos voltar lá. João capítulo 1. Não vamos acabar porque talvez não dê tempo de nós falarmos do batismo, né? Então só vou dar uma... Bom, vou deixar para dar essa palhinha no final falando do batismo. Vamos falar aqui então. Nós terminamos aqui a apresentação que Deus faz dele mesmo na pessoa de Jesus, né? Você fala assim, mas então, e Deus, como é que vai se apresentar? Felipe, você está falando para ver Deus e você está comigo há tanto tempo, está perguntando para ver Deus, não estou entendendo, Jesus fala para Felipe. Eu e o Pai somos um. Você vê a mim, você vê o Pai. Portanto, João capítulo 1 é Deus se apresentando na pessoa de Jesus. E qual é a outra forma? Não existe. Não, mas de outra forma de Deus, eu quero falar com Deus então. Deus se apresenta na pessoa de Jesus, quando ele se faz carne. Vejam lá o versículo 18 do capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aí começa Deus, se apresenta em João, nesses versículos, e ele começa vai começar o seu ministério. E aqui vem João Batista e diz um versículo que eu ouvi desde criança, e fui entender muito tempo depois, o profundo significado dele. Né? Nós olhamos ali e vemos João Batista dizendo que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós passamos isso muito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significou isso para o judeu? Os judeus entenderam o que João Batista estava falando. Vocês imaginam João Batista dizendo o que disse? Qual é a importância disso? Para nós entendermos isso, nós temos que entender o plano de Deus. Desde Gênesis. Vamos lá. Gênesis 3, 21. Nós já citamos isso hoje, né? O homem rompe com Deus, né? Rompe com a vida e, portanto, morre. Se ele rompeu com a vida, com o relacionamento, ele morre. E Deus providencia aqui o início do resgate. Deus providencia aqui o início do resgate, cujo compromisso foi na eternidade passada. Lembra que Jesus morreu quando? Isso mesmo, antes da fundação do mundo. Portanto, Adão e Eva, Deus foi pego de surpresa? Não, né? Que interessante, Deus nunca é pego de surpresa, inclusive na minha e na sua vida, né? Na minha e na sua vida nós imaginamos que Deus esteja falando assim, Dante, você foi gritar por isso, então eu vou ter que aplicar o plano B aqui, porque eu não... Que isso? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, a pessoa fala, mas eu posso ter tomado algumas decisões erradas ao longo da minha vida. Eu disse a ele, você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. Isso não é fatalismo, não. Que no propósito de Deus, no plano de Deus, nós estamos, eu e vocês, aonde estamos, da forma como que estamos, do jeito que estamos, porque isso é um propósito de Deus para a nossa vida. Eu não tenho a menor ideia, não tenho condições de explicar a vida de vocês, às vezes a minha, eu tenho, Senhor, mas é isso mesmo, então eu estou aqui, é isso mesmo, então. Deus está falando, vocês estão exatamente onde deveriam estar, nesse momento, num plano A, porque Deus não tem plano B para nós. Da mesma forma que aconteceu aqui. E Deus então não me ama porque eu estou numa situação tão assim, e eu queria estar em outra situação. Nós estamos falando amor de um Deus que morreu por nós. Nós estamos questionando o amor dele por nós. Em Romanos diz, aquele que deu o seu filho por nós, não dará com ele graciosamente todas as outras coisas? Então Senhor, por que o Senhor não deu então? Porque eu não como a faca com uma criança de 1 ano, eu vou brincar. Não, mas essa criança de 3 aninhos vai contra-argumentar e fala, não, mas eu sei, pode deixar que eu vou brincar com meu amiguinho com essa faca afiada de churrasco, então, não vou dar. E não vai explicar. Nós estávamos falando aqui, né, no intervalo, como é que nós temos que lidar com os nossos filhos, exatamente como Deus lida conosco. Tem hora que Deus fala, não, mas eu queria entender, então não precisa explicar.
Algumas vezes Deus vai sentar e nos explicar, outras não. Mas tenho a certeza de uma coisa: Deus nos ama profundamente, de um amor que às vezes nós não entendemos nem o seu grau, porque Ele veio morrer por mim e por você. Plano A, um cordeiro para um homem, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. É interessante que lá no versículo 7, eles dizem: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz, versículo 8, do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, que lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim porque estava... Ué, mas eles estavam nu? Ué, no versículo 7 diz que eles escolheram folha de figueira. Vocês já viram um homem, um militar, como é que fala? Camuflado. Vocês já viram? Eu tenho uma foto com vocês, antes no acampamento que eu fiz, que eu camuflei. Eu parecia uma árvore andando. Na verdade, tinha a galinha até atrás da orelha. Né? Por quê? Porque imagina Adão e Eva se vestindo inteirinho de folhas. Ué, mas quando Deus foi procurá-los, eles estavam se escondendo porque estavam nus. E aquelas folhas todas? Por quê? Porque eles precisavam de Isaías, de 1 Coríntios 5, de Apocalipse, vestes de salvação. Precisavam de derramamento de sangue. Foi isso que Deus providenciou. Matou um cordeiro e vestiu homem e mulher. Um cordeiro para um homem. E depois, Êxodo 12, vamos lá. Páscoa, Deus instituiu a Páscoa. Por que Deus instituiu a Páscoa? Por um propósito, uma figura do que Cristo faria. E o que Cristo faria? Exatamente o que João Batista falou. E o que João Batista falou? Dentro desse propósito de Deus. Um cordeiro para um homem, Gênesis 3. Um cordeiro para uma família, Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para uma? Não é mais um cordeiro para um homem. Não é mais um cordeiro, agora é um cordeiro para uma família. Deus institui a Páscoa. E quando mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais da porta. E quando eu vir o sangue, passarei por cima. Por quê? Derramamento de sangue. Depois, Êxodo 30, 10. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Levítico 16 nós lemos, né? Aqui passa a ser um cordeiro para uma nação. Estabeleceu o tabernáculo, sacerdote, sumo sacerdote, uma vez por ano. Deus fez tudo isso, toda essa figura, desenhou isso tudo. Para quê? Para João Batista falar o que falou. Um cordeiro para um homem, um cordeiro para uma família, um cordeiro para uma nação. No Antigo Testamento, os pecados eram cobertos. Vamos lá, Salmo 32, 1. Hebreus 10 nós acabamos de ler, né? Sobre de touros e de bodes não remove pecados. Salmo 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, mas o pecado é encoberto. É por isso que os judeus usam o kippar, né? Eu sempre falo que parece que um chapeuzinho que encolheu, mas não encolheu, não. Lavou e pagou barato, encolheu, não encolheu, não. Kippar significa cobertura. Eles usam o kippar para mostrar o quê? Os meus pecados estão perdoados, mas estão cobertos. Não foram tirados. Lembra quando levam uma mulher adúltera? Eu gosto muito desse texto. João 8, quando levam uma mulher adúltera para Jesus e queriam pegar Jesus, porque não levaram o homem, só levaram a mulher. E uma coisa maravilhosa aqui, deixa eu só falar um detalhe, um parênteses outro, né? Que é assim, o que Jesus estava fazendo? Ele estava escrevendo no chão. Quando eles levam uma mulher adúltera para Jesus, Jesus levanta a cabeça, né? E volta, e o texto diz que ele volta a escrever no chão. E essa palavra escrever no grego é grafê. É de grafê. Jesus não estava rabiscando, não. Jesus estava escrevendo. Sabe por quê? Jesus estava ali
mostrando aos fariseus que levaram essa mulher quem eram os fariseus. Porque em Jeremias 17:3, Deus, no Antigo Testamento, Deus diz que escreve o nosso nome em 2 lugares. Sabiam disso? Ou no livro da vida, ou no chão. E sabe por quê? Você sabe o nome de quem ele escreve no chão? Daqueles que se afastaram dele. Sabe por quê? Porque o nome escrito no chão vai ser apagado. Quando Jesus estava escrevendo na areia, e grafê possivelmente devia estar escrevendo o nome de alguns deles, mostrando que o nome de vocês está escrito no chão, porque vocês se afastaram do Deus vivo. E o nome de vocês não está escrito no livro da vida. Eu estudo sobre isso que é extraordinário. Mas mostrando esse texto que o seu nome está escrito onde? No livro da vida, pelo sangue do Cordeiro, ou no chão que vai ser apagado? Mas vamos lá. E aqui Jesus escrevendo no chão, leva a mulher, o que ele fala? Aquele que não tem o pecado, atire a primeira pedra. O que acontece? Todo mundo vai embora. Tem uma ordem de que eles vão embora. Qual é a ordem? Dos mais velhos para os mais novos. Por que os mais velhos saíram primeiro? Mais consciência de pecado. Hebreus 10:4 diz que todo ano se faz recordação dos pecados, porque sangue de touros e de bodes não tira pecados. Esta é a realidade. Pecados cobertos. Perdoados, mas lá. Vou dar um exemplo para isso, já está terminando o tempo. Que é assim, imagine essa toalha branca, né? Chega essa toalha, imagine uma toalha branca desse tipo, numa casa italiana, num almoço de domingo. Imaginaram aquela confusão? Vai ter o quê? Isso, macarrão com bastante molho. Então, é isso mesmo. Então, todo mundo sabe como é que é o almoço de domingo na casa de uma família italiana. Que tem normalmente do bisavô ao bisneto. O bisavô não come com sal, o bisneto tem hora para comer, aquela confusão. Então, imaginar. Só que imagina o seguinte, né? A mama, normalmente, né? A avó, aquela coisa toda, a mama, então. E aí, a nona, melhor dizendo, também tem italianos aqui presentes, então. E aí o que acontece? Alguém vai pegar, eu, por exemplo, normalmente, né? E eu sempre falo quando o filho deixa cair alguma coisa, que ela fala, ele é filho, né? Do pai dele, eu sempre deixo cair alguma coisa, então. Imagina eu pegando o molho e pegando eu pego o molho, o que faz? Cai uma gota do molho na toalha branca. O que acontece? Para o almoço, todo mundo levando os pratos, nós vamos trocar a toalha? Não, porque isso não seria uma casa italiana, né? Vai continuar aquela confusão toda, mas o que a nona faz? Pega um guardanapo, que normalmente é do mesmo tecido que a toalha, e põe em cima. Aí um outro vai pegar a Coca-Cola e deixou cair, porque bateu o braço, que ia pegar, falou com a mão, bateu, porque já pensou, né? Porque todo mundo fala com a mão, na casa italiana. E aí bateu o braço e caiu a Coca-Cola. E aí depois de limpar, o que faz? A dona olha, tá sujo, pega um outro guardanapo e cobre. Então, isso é o que aconteceu no Antigo Testamento. O pecado estava lá? Tá. Alguém estava vendo? Não, porque ele estava coberto. Mas estava lá? Porque sangue de touros e de bodes não remove o pecado. Vamos entender o que João Batista falou. Eis não mais um cordeiro. Eis o cordeiro. Não existe outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o cordeiro dos homens? Não. Jesus agora é o cordeiro que Deus enviou. Não é mais que o homem vai buscar por um momento, por uma festa ou de uma vez por ano. Agora, Deus providenciou. Não um cordeiro. Deus providenciou o cordeiro. Que não mais cobre pecados. Que tira pecados. Não mais de um homem. Não mais de uma família. Não mais de uma nação. Mas, numa frase, o plano perfeito de Deus, dito no Antigo Testamento inteiro, foi o que João Batista falou. Quando Jesus, esse é Jesus, o plano está completo. Sabe o que aconteceu que Jesus fez com o mesmo toalho? Que não ia acabar com o exemplo aí, né? Sabe o que ele fez? É o que a nona faz no final do almoço. O que ela faz? Todo mundo, né? Minha mãe fala, vamos dormir que as visitas querem ir embora, né? Depois que ela vai me chamar a atenção. Que aí chega um horário e fala, bom, vamos, que normalmente é ao contrário, né? Vamos embora, né? Que as pessoas querem dormir. Minha mãe fala, não, vamos dormir que as visitas querem ir embora. Então, é o contrário. Mas quando chega ao final do almoço, o que acontece? Aí sim, tira tudo, pega a toalha e lava na máquina.
aí as manchas vão ser tiradas. Nós estamos entendendo a diferença da primeira aliança com a segunda? Nós estamos entendendo porque na primeira não havia presença e havia só estar sobre e sair, e na segunda a presença de Deus. Nós estamos entendendo que na primeira aliança tinha que ter o profeta, e agora Deus nos ensina pessoalmente. Nós começamos a fechar vários problemas, vários conceitos, várias perguntas, entendendo isso. Por que então não precisa mais de profeta para falar para alguém, para falar para o povo? Por quê? Porque como o Espírito não habitava, as pessoas não conseguiam entender o que Deus falava. Portanto, Deus tinha que eleger um para que o Espírito ficasse sobre ele, Deus falava com ele e ele falava com o povo. E agora, precisamos ter essa figura? Não, porque Deus habita em mim e em vocês. Portanto, Deus, da mesma forma que Deus fala comigo, Deus fala com vocês. Não, tanto que nós estamos fazendo aqui, nós só estamos lendo a Bíblia junto. E quando eu deixar de ler mais a Bíblia, você fala, não, Dante, vamos voltar para a Bíblia, porque a Bíblia se auto-explica. Está claro? Entendemos o que João Batista falou? João Batista resumiu o Antigo Testamento e o seu cumprimento em uma frase. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que era a caderneta? Vou explicar. Então, essa daí, eu às vezes mudo os exemplos, porque eu dou tanto exemplo que as pessoas vão falar, não, Dante, isso aí nós já sabemos, mas então eu vou falar a caderneta que alguns aqui não ouviram. Eu, quando era garoto, eu lembro que sempre tinha aquela venda, né, de bairro e tudo mais, e eu era quem ia fazer as compras da venda. E eu sempre levava uma cadernetinha, né, porque eu não levava dinheiro, eu era garoto. Eu falava, não, vai fazer dinheiro, não vai saber fazer troco, nada. Então, era a venda do seu Moacir. Ele chamava o seu Moacir. E eu chegava para o seu Moacir e falava, seu Moacir, minha mãe falou para eu vir comprar meia dúzia de ovos e 1 quilo de batata. O seu Moacir me dava, mas eu não dava dinheiro para o seu Moacir. Eu dava uma cadernetinha. O seu Moacir pegava minha cadernetinha e anotava lá. E eu ia embora com as coisas sem dar não me lembro qual era a moeda da época, imaginei os ovos que fosse real, eu não dava R$1 para mim. E saía com a batata, com os ovos. Né? E no dia seguinte eu ia comprar arroz, feijão, ia comprar tudo na venda lá, e não levava dinheiro, né, para ele. Só que no final do mês, meu pai chegava com a cadernetinha lá, oi, seu Moacir, tudo bem? Então eu vim pagar a conta. Meu filho veio o mês inteiro aqui, pegou arroz, feijão, batata, ovos, pegava chocolate também, refrigerante, pegava tudo e aí para mim, então, eu, no caminho eu ia comer, enfim. Aí, mas anotava tudo na cadernetinha. Aí meu pai chegou no final do mês, ia lá e pagava a conta. Só que isso acontecia todo mês, mas imaginemos nós, para que esse exemplo sirva bem o que está sendo dito, imaginemos nós que um dia meu pai chegasse e falasse assim, eu vou viajar, eu vou ficar um tempo longe. E como eu não vou poder vir aqui todo final do mês, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um crédito de quanto? Falei aí. Bastante, tá bom, 100 mil. Milhão. Ó, eu vou deixar um crédito de 1 milhão. E aí o Dante pode vir aqui e comprar tudo que ele quiser. Vai continuar vindo aqui anotando na cadernetinha. Só que agora já tem um crédito pago. Nós entendemos o que acontecia no Antigo Testamento. Vai matando o cordeirinho, mas vai colocando na conta. A conta não está paga, mas está na cadernetinha, não está? Quando Jesus veio, o que Jesus fez? Pegou o pecado desde Adão até o último homem. Ou melhor, até a cruz. E falou, eu estou pagando o passado, tá bom? Só que agora eu vou deixar um crédito até o último homem. Quem crê, agora vai olhar para trás e vai falar, a conta está paga. Portanto, voltamos no expiatório, no ensaio, basta confessar que o crédito já está na conta. É só sacar. Vejam o que é o perdão de Deus. Vocês querem guardar o exemplo da toalha ou o exemplo da cadernetinha? Guardem esse versículo que é melhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não mais de um homem, nem de uma família, nem de uma nação, de todos aqueles que se achegarem. E todo aquele que confessar Jesus vai ser salvo. Por quê? Porque tem um crédito nessa cadernetinha. Ah, mas o meu pecado, quanto custa mais do que 1 milhão? Mas nem a venda do seu Moacir custava 1 milhão. Comprava a venda inteira, né? Porque tem gente que fala, não, mas eu pequei. Meu pecado não há pecado. Que o crédito que Jesus colocou na cruz não seja suficiente para pagar diante de Deus. O Salmo 49, que fala que é caríssima, você sabe. Não, mas aquilo lá é a tentativa, né? Se nós tentarmos pagar por nós mesmos, a primeira coisa que eu chegar lá e falar, seu Moacir, eu estou aqui, então quanto você tem? Eu tenho umas moedinhas aqui, seu Moacir, não dá nem para levar uma bala, cara. Sobe daqui que eu não vou tirar nada, se não fosse a cadernetinha, né? Por quê? Porque por nós mesmos, a nossa tentativa, o Salmo 49 diz, o preço da nossa alma é caríssimo.
E a nossa tentativa cessaria. Nós não conseguiríamos pagar o preço. Então veja, vamos parar por aqui, nós vamos entrar no batismo, mas só deixa eu falar as cenas dos próximos capítulos, né? Não é novela, mas cabe nas cenas dos próximos capítulos. Nós vamos ver, se Deus permitir, sobre o batismo. Primeiro, Jesus é o batizador. E Jesus é quem nos batiza no Espírito, e não é com o, porque ninguém mergulha, porque batismo no grego é mergulhar. Ninguém mergulha com a água, né? Você já viu alguém mergulhar com água? Você vai mergulhar, não vou mergulhar com a água, não, você vai mergulhar na água, dentro da água, né? Então, é por isso que Jesus é o batizador que vai nos batizar no Espírito e no fogo. E é isso que nós vamos ver, se Deus permitir. Fica lição em casa, eu não queria ter lição em casa porque eu não queria estudar. Não, vai estudar sim, vai ler João 1:32, anotar aí não. Se não anotar, não vai saber, não vai guardar na cabeça. João 1:32, Mateus 3, de 11 e 12, Marcos 1:8 e Lucas 3. Falou muito rápido, mas está anotado aqui, é só vocês lerem. Está gravando. Está gravando também. Pega na gravação também. Ela não queria acessar, então não acessou, anotou aí. Assiste tudo no final. Então veja, por quê? O que nós vamos ver depois? O que significa Jesus como batizador? Batizar no Espírito e no fogo. Eu quero que vocês notem uma diferença. Existem 4 citações sobre isso. As 4 dizem no Espírito, mas só 2 delas dizem no fogo. E todas as vezes, as 2 vezes que está dizendo no fogo, vai ter um versículo que vai complementar o que significa batismo no fogo. Meus irmãos, cuidado. Tem muita gente buscando o batismo no fogo do Espírito. Não é nada disso. Ó, porque aquele que é batizado no Espírito não é batizado no fogo. Por quê? Porque batismo no Espírito é para salvo. E olha aqui, ó, batismo no fogo é para perdido. É Apocalipse 21, lá no Guiena, no lago de fogo. E quem vai ser o batizador vai ser Jesus também, que vai condená-los e lançá-los no fogo. É o tibuf no lago de fogo. É o batismo no fogo. Porque fogo na Bíblia ou é provação ou é juízo. Cuidado. Cuidado com os corinhos, cuidado que a gente canta. Não, porque o fogo do Espírito Santo não. Ali é provação ou juízo. Mas, se Deus permitir, nós vamos ver isso no próximo mês. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse plano tão extraordinário de salvação. Perfeito, completo, finalizado por Cristo e em Cristo. Te agradecemos porque o Senhor se revela a nós, Pai, e não apenas nos declara justos em Ti, mas nos mostrou, Pai, a profundidade dessa salvação. O Teu amor, o tamanho da Sua graça, da Sua misericórdia, o Senhor se mostrou a cada um de nós. E Te louvamos, ó Pai, porque o Teu amor é algo muitas vezes mesmo incompreensível, Pai. Podemos perceber em Cristo a profundidade dele. E Te agradecemos, ó Pai, que compreendendo isso, podemos compreender o cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Cuidado que o Senhor tem pelas aves, pelos lírios do campo. Ó Deus, o Senhor cuida deles, o Senhor sustenta-os. Falemos muito mais do que eles, como o Senhor Jesus nos disse. E ó Pai, que possamos descansar nessa Tua graça, nesse Teu amor, nesse plano de salvação, na comunhão com o Senhor Jesus a cada dia. E Te agradecer porque tudo isso vem de Ti. Deus, tudo isso é por ação Sua em nossas vidas. Tudo isso é não porque nós o buscamos, mas porque o Senhor fez isso em nós, ó Pai, e nos use para levarmos esse ministério da reconciliação, para que outras pessoas, ó Pai, possam ter vida em Ti. Te agradecemos por isso e Te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém.